Vamos começar nosso culto aqui, irmãos, com mais uma oração. Vamos ficar de pé? Vamos fazer. Irmão Nicolas, dirige. Eu não sei se em algo que eu tenha falado já hoje, talvez tenha motivado o irmão a mencionar na oração, um aspecto que é justamente onde nós gostaríamos de focar a nossa meditação. Na verdade, nós fizemos alguma coisa assim, como eu mencionei, no nosso estudo de casais. Levar a gente a um exame mais profundo de nós mesmos. Essa reflexão tão necessária. Isso é um dos aspectos bem positivos que existe no ensino que nós recebemos na Palavra de Deus sobre a celebração da ceia. É uma coisa que tem sido, eu diria, largamente ignorado por muitos. Talvez por falta de ensino, por falta de ênfase. A gente sempre enfatiza a questão dos elementos, do que representam os elementos da ceia, o pão, o cálice, lembrando o quanto eles figuram a pessoa de Cristo e o papel que ele exerceu na vida do crente, de cada crente, né? O pão asmo, sem pecado, perfeito, sendo entregue por nós, o sangue derramado, representado ali no cálice, no fruto da vide. Mas existe um aspecto, irmãos, existe um aspecto muito prático na questão da ceia. Jesus, quando estabeleceu a celebração da ceia para a igreja, ele se aproveitou da Páscoa, da celebração da Páscoa, aquele grupo como judeus que eles eram, mas ele instituiu uma nova celebração que não seria restrita aos judeus, mas sim à igreja. E naquele mesmo dia, Jesus questionou os seus discípulos quando ele lançou a questão de que ele seria traído por alguém. Não poderia existir uma coisa mais grave do que essa, não é verdade? Ele afirmou: um de vocês que põe a mão no prato junto comigo, ou seja, um de vocês que come comigo, que compartilha aqui desse pão, vai me trair. Isso levou os discípulos a se questionarem. Os evangelhos narram que eles passaram a se perguntar: porventura sou eu, Senhor? Buscando talvez uma confirmação de Jesus, de quem seria, e talvez para sentir alívio. Nós não podemos pensar que cada um deles ali, por acaso, tivesse na cabeça algum plano de trair Jesus. Certo? Nós sabemos que tinha um lá que estava pronto para isso. E saiu dali naquela mesma noite, foi e fez. Mas mesmo não tendo isso em mente, né, os outros discípulos,
mesmo não tendo esse plano, eles mesmos se questionaram: será que de alguma forma eu vou cair nisso? Eles sabiam que quem tinha dito aquilo para eles, quem estava falando com eles, era o Senhor Jesus, onisciente. Era o Filho do Deus vivo. Era o Emanuel, o Deus encarnado. Então eles levaram muito a sério aquela questão. E se questionaram: será que, sem que eu tenha percebido, eu estou a caminho de fazer isso? De cometer um pecado tão grave assim? Judas parece que permaneceu insensível a isso, como alguém absolutamente não convertido, que nós podemos concluir que ele era. É natural das pessoas sem conversão, sem o novo nascimento, serem insensíveis à palavra de Deus. Mas isso não é natural ao Filho de Deus. Amém? Não é natural nós sermos insensíveis. Se em algum momento nós estivermos insensíveis ao que a palavra de Deus nos diz, isso reflete um grande perigo. E isso realmente deve nos levar a um questionamento. A palavra de Deus, ela constantemente age na nossa vida com esse propósito de nos levar à reflexão. Eu estou vivendo como deve viver um remido de Deus? Um filho de Deus? Eu estou fazendo as coisas da maneira correta, não só sincera, mas correta diante de Deus? Os discípulos se questionaram porque eles realmente temiam que de alguma maneira eles viessem a cometer aquilo. Quando o apóstolo Paulo ensinou a respeito da ceia aos coríntios, ele também, de uma maneira um pouquinho diferente, abordou esse mesmo assunto. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos de que isso está presente na celebração da ceia. Então, assim, é um ensino, eu acredito que necessário e apropriado para os novos membros da igreja, que vocês não participem da ceia de uma maneira negligente. Nós devemos participar da ceia, não deixar de participar por qualquer motivo. Mas também não devemos participar da ceia de qualquer maneira. Eu digo que para os novos isso é um ensino, mas para nós, os mais experientes, isso já não deve ser um ensino. Eu espero que nós já tenhamos aprendido isso. Mas quando a gente já sabe uma coisa e alguém precisa dizer de novo, isso deve ser visto como uma exortação ou uma repreensão. E essa repreensão vem da palavra de Deus. Eu diria assim, que quando Paulo escreveu aos Coríntios e falou sobre isso, ele não estava ensinando ou falando uma coisa nova para eles. Quando ele esteve com eles, aquilo já certamente havia sido ensinado. Mas nós encontramos aqui em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, aquela dura repreensão. Por quê?
Os coríntios fizeram da celebração da ceia uma coisa banal, comum. Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado com algumas coisas a gente precisa tomar muito cuidado com algumas coisas na nossa vida espiritual. Para que elas não tornem as coisas de Deus banais. Nós levamos isso ao limite do profano, como se fosse uma coisa qualquer. As coisas de Deus precisam ser tratadas com equilíbrio. Nós não devemos cair na formalidade, aquela coisa com tanta pompa, né, que se torna tão formal. As coisas de Deus, né, devem ter uma simplicidade, a simplicidade da vida cristã. Mas simplicidade não quer dizer bagunça, fazer as coisas de qualquer maneira, negligente, relaxado. Existe uma solenidade nas coisas de Deus. A gente deve tratar as coisas de Deus com solenidade. As coisas de Deus devem ser tratadas com solenidade, com a devida espiritualidade. As coisas que nós consideramos na nossa vida espiritual devem ser examinadas sempre pela palavra de Deus. Nós devemos ter um certo rigor conosco, né? Com aquilo que nós vivemos mesmo, aquilo que nós fazemos. O rigor justo da palavra de Deus. A igreja lá em Corinto tornou a celebração da ceia uma coisa banal e, como eu disse, beirando o profano. Talvez acostumados com as festas pagãs que eles praticavam antes, havia muita idolatria lá em Corinto e eles eram acostumados. Grande parte do livro trata de questões assim, que envolviam aquela coisa toda das carnes oferecidas aos ídolos, a participação de certas festas que eram comuns a eles, já faziam parte da tradição naquela cultura deles, na cidade. Parece que essas coisas culturais deles afetaram também a maneira que eles lidavam com as coisas de Deus, e eles precisaram ser repreendidos por isso. Porque eles estavam negligenciando coisas na vida deles, na vida da igreja, na própria celebração da ceia, eles não estavam percebendo que aquilo era desagradável ao Senhor. E Paulo chega a dizer que a igreja estava sofrendo consequências por conta disso. Irmãos,
nós temos responsabilidade, cada um de nós individualmente tem responsabilidade pela saúde espiritual da nossa igreja. Entenda bem isso. Se algo não vai bem, com esse dedinho aqui, olha, o meu corpo vai padecer. Uma inflamaçãozinha no ouvido, alguma parte do meu corpo vai afetar meu corpo. Eu vou ter febre, vou sofrer consequências. Por isso, Paulo especialmente usa com muita propriedade a figura do corpo para representar a igreja. Cada parte dele afeta. Então, se a minha vida não está bem, ainda que eu seja um simples dedinho do corpo, ainda que eu considere que eu seja uma parte talvez não muito importante, isso não é verdade. Todos os membros da igreja são vistos por Deus no mesmo grau de importância. E todos nós que fazemos parte do corpo temos privilégios e responsabilidade e temos uma importância no contexto geral da vida da igreja. Se vocês estão lá em 1 Coríntios 11, nós não vamos ler todo o texto, mas eu quero pegar particularmente a partir do versículo 26, quando ele trata dessa questão. Ele já fez a repreensão pelos erros que eles estavam praticando ali na celebração da ceia. Mas aqui ele relembra aquilo que era a intenção dele, de mostrar para a igreja o que era a ceia e o que estava acontecendo e o que eles precisavam fazer. Então isso é um ensinamento para nós que tem que ser visto como muito relevante. No versículo 26, ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Todas as vezes. Ele não trata, assim como Jesus, ele não trata do número de vezes, um calendário. Quantas vezes por ano, quantas vezes por mês. De uma maneira que cada igreja é livre para celebrar a ceia, quantas vezes ela considerar que deva fazer. A igreja poderia celebrar a ceia em todos os cultos. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. O que é importante é que a gente procure fazer isso em ocasiões que a igreja possa estar ali toda reunida, representada. Eu sempre lamento o fato de nós não termos 100% do corpo da igreja presente nesses momentos. E essa é uma coisa que todos nós devemos lamentar e evitar. Evitar. Tem certas coisas que nós não perdemos, nós não faltamos. Certos eventos profissionais, certas coisas na escola. Todo culto na igreja é importante. Mas a celebração da ceia tem que ser vista como uma ocasião que tem um quezinho especial.
Não é pouca coisa o que Paulo está dizendo aqui. Todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que venha. Alguém pode dizer, e daí? Todas as vezes? Então isso é feito tantas vezes que será que isso diminui a importância? Será que nós compreendemos realmente a importância que é em um ato especialmente criado por Jesus, nós estarmos ali individualmente e ao mesmo tempo coletivamente anunciando a morte do Senhor? Nós estamos falando da nossa fé, aquilo que nos une. Nós estamos anunciando, o Senhor Jesus morreu para nos remir. A mim e aos irmãos que estão aqui comigo. Nós estamos anunciando, nós estamos aqui aguardando que o nosso Senhor volte para reinar. Porque até que Ele venha, nós fomos ensinados a fazer isso, aguardando a volta dele. A ceia tem que ser vista como uma maneira solene que nós anunciamos. Nós anunciamos a vinda do Senhor quando nós pregamos o Evangelho. Quando nós falamos da palavra de Deus, e cada vez que a gente fala da palavra de Deus, nós temos que estar apontando para Cristo. Como alguém já disse, se eu pregar e não falar de Cristo, então eu não preguei. Mas primeiramente aqui Paulo chama a atenção da importância. Nós temos que ler esse versículo aqui e entender que ele está ressaltando a importância do que é a celebração da ceia. Então, encaremos com seriedade, com solenidade, com a devida espiritualidade. Amém? Versículo 27, ele diz, portanto, olha, uma vez que toda vez que nós celebramos a ceia, nós estamos fazendo isso, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que fizer isso, que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso não quer dizer que nós perdemos a salvação ou coisa assim. Mas Paulo está chamando a atenção aqui da maneira que nós profanamos a celebração da ceia. Se nós ligarmos aqui o contexto do que ele disse antes, nós temos uma aplicação prática do que seria comer e beber indignamente, participar da ceia indignamente. Mas vamos lembrar que lá no Evangelho, nos Evangelhos, isso teve um outro contexto. Algum discípulo que participasse da ceia, planejando trair Jesus, estaria fazendo isso indignamente. Aqui, eles estavam sendo egoístas, desprezando o corpo, se reuniam uma panelinha para celebrar a ceia e eles estavam fazendo da ceia um banquete. Paulo usa até a expressão de que uns se embriagavam. Fica uma dúvida de que isso seja metafórico, só enfatizando o fato de que
uns tomavam do cálice em abundância e outros nem tinham para participar da ceia, ou se literalmente eles estavam se embriagando. Mas a palavra de Deus também nos mostra que isso deve nos levar a refletir não só nesses aspectos práticos onde aparece essas duas vezes. O participar indignamente pode englobar uma grande soma ou uma grande variedade de circunstâncias, irmãos. Se nós tomarmos, por exemplo, aquela passagem que nos ensina que alguém que trazia uma oferta, mas de repente ele lembra que ele tem uma pendenga com o irmão, né? Então, o que a palavra de Deus nos ensina ali? Olha, antes de você entregar aquela oferta, você lembrou que você tem um problema não resolvido com seu irmão? Você vai lá, se acerta com ele. E aí você vem e traz a sua oferta. Ali não está falando de ceia. Mas será que... Por que será, né? Eu vou colocar em forma de pergunta. Por que será que Jesus ensina, então, que aquele não deveria deixar a oferta e depois ir lá resolver o problema? Porque ele, não estando cumprindo a ordem bíblica, especialmente ao cristão, de amar o seu irmão, ele estaria trazendo aquela oferta de uma maneira indigna. Aquilo não é agradável a Deus. Se nós transportarmos isso para uma circunstância, em lugar de trazer uma oferta, mas de participar da ceia, será que isso tem a mesma aplicação? É também uma coisa que nós estaríamos ali indignamente participando. Então essa é mais uma situação, uma circunstância, onde nós podemos aplicar aquilo que Paulo está falando aqui e aquilo que Jesus ensinou, primeiramente. Aquela pessoa que chegava ali para trazer aquela oferta, ela primeiro precisava refletir. Espera aí. A condição que eu estou, a condição que está no meu coração, talvez amargurado com meu irmão, não me permite que essa oferta chegue de maneira agradável a Deus. Nós podemos ir mais longe, bem mais longe, lá atrás. É fato que Caim trouxe um tipo de oferta inadequado a Deus. Abel trouxe um sacrifício com sangue. Mas é também, e talvez principalmente, o que marca o fato de Deus ter recebido e se agradado da oferta de Abel e não de Caim, o próprio coração deles. Caim se achegou indignamente para oferecer aquilo a Deus. E ele não refletiu. Ele não tinha consciência. Ele era um homem insensível a Deus. E ele mostrou isso ainda de uma forma mais clara depois, quando Deus mesmo repreendeu ele e ele não hesitou em tirar a vida do seu irmão.
Mas nós temos discernimento, irmãos, para compreender as exortações da parte de Deus. Amém? Nós somos ensinados não a deixar de trazer oferta. É o que Jesus ensinou. Não, você traz oferta, mas você está indigno. Não, então não dê oferta. Não, ele fala, guarda. Vai lá. Resolve o problema. E aí você vem de maneira digna diante de Deus e traz a sua oferta. Nós não somos ensinados a não participar da ceia, das coisas assim. Paulo ensina assim. Ele fala, reflita, examine, corrija-se, e então venha e participe. Jesus se agradou dos seus discípulos quando eles se questionaram. Porque é bom e é necessário que o servo de Deus tenha temor, que ele tenha receio de agir indignamente, que ele tenha receio de que aquilo que ele está fazendo não seja agradável ao Senhor. Amém? Nós temos discernimento para isso. É dado ao servo de Deus, ao filho de Deus, a condição de refletir a respeito disso. Então, é onde nós lemos aqui o versículo 28, irmãos. Olha a instrução de Paulo para nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, reflita, faça-o. Porventura sou eu, Senhor? Nós não estamos fazendo aqui, lançando qualquer acusação sobre qualquer irmão hoje. Mas eu estou exortando, pregando aqui sobre a grande responsabilidade que nós temos. Lembrando o que Jesus fez com seus discípulos. Ele quer que nós façamos a pergunta, porventura sou eu, Senhor? Ele quer que, como Paulo ensina aqui, cada um de nós examine-se a si mesmo. Mas não é uma simples... um simples exame no sentido de eu verifico e eu detecto alguma coisa errada na minha vida, em mim, e deixa para lá. Não, implica em examinar e, logicamente, corrigir isso e, assim, participar. Coma deste pão e beba deste cálice. Venha servir ao Senhor. Ainda que eu não possa participar hoje, talvez, como aquele caso que Jesus ensinou, talvez eu tenha que deixar hoje e ir para trás, né, consertar, para que na próxima eu possa comer desse pão e beber desse cálice. O ideal é que a gente não deixe para a última hora nunca. Que essa reflexão ocorra na nossa vida antes. Por isso eu acho saudável a gente celebrar a ceia um número maior de vezes. Porque ela, né, se outros meios comuns, já deveria ser natural a gente estar refletindo sempre antes, mas a ceia, ela exerce, a gente verifica isso biblicamente, ela exerce esse papel também na vida da igreja, do crente, de ressaltar a importância de nós examinarmos a nós mesmos, de nós refletirmos. Talvez se a gente celebrasse a ceia uma vez só por ano, talvez um período mais longo, ela fosse vista com mais solenidade. Mas talvez fizesse com que a gente agisse como aqueles, né, na época de Natal. Na época de Natal surge aquele espírito natalino, né? Eu lembro numa empresa que eu trabalhava, era grande, tinha pessoas ali, pessoas que trabalhavam e uma comia a outra, né, pelos calcanhares ali.
uma querendo puxar o tapete da outra o ano inteiro. Chegava, né, no final de ano, eram aquelas festas, se abraçavam, aquela hipocrisia toda. Então nós podemos, né, até incorrer em erros assim. Mas a ceia sendo celebrada com maior frequência, ela proporciona que a gente se policie mais vezes. Não deixar correr o ano inteiro, de qualquer maneira, para depois nós refletirmos. Na verdade, nós não deveríamos depender da ceia para fazer isso. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui não é que a gente depende dela para isso, mas que ela é importante em exercer também para a igreja. E quando eu digo a igreja, cada membro dela, exercer esse papel de nos lembrar de fazer isso. Examine-se a si mesmo. Por quê? Olha, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então é nesse sentido que nós nos tornamos culpados do corpo e do sangue do Senhor, que diz no versículo 27. Nós estamos agindo indignamente, nós estamos participando daquilo de uma declaração sagrada, nós estamos participando dela de uma maneira profana. Será que um crente em sã consciência, na sua consciência plena espiritual, será que ele pode ver isso com bons olhos? Como natural? Eu vou participar do sagrado de maneira profana? Não. A Bíblia é repleta de exemplos a respeito disso. Pessoas que profanaram o sagrado. E a mão de Deus pesa sobre isso. Isso deve despertar em nós temor. Pesou na vida de Caim. Pesou na vida dos filhos de Eli. Tomando exemplos do Antigo Testamento. Pesou na vida de Ananias e Safira. Pesou na vida de Corinto. Pesou na vida de Judas. Alguns desses que eu mencionei eram ímpios mesmo, outros não. Mas olha o que ele diz aqui. O que come e bebe indignamente faz isso para sua própria condenação. No caso particular deles, não discernindo o corpo do Senhor. Eles não estavam compreendendo realmente o que era o corpo do Senhor. E muitas vezes é o que nós fazemos. O meu pecado íntimo importa a vida da igreja. Eu sou parte dela. Eu tenho que ter discernimento do corpo do Senhor. Faz parte do nosso discernimento do corpo do Senhor saber, eu faço parte dele e eu afeto. O meu irmão afeta. Versículo 30 ele diz, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Parece que Deus estava pesando a mão na vida daquela igreja em Corinto. Eles não tinham se dado conta disso. Mas Paulo observa, por causa disso, por causa dessa falta de discernimento do corpo do Senhor, por causa dessa negligência, por causa dessa profanação das coisas sagradas, solenes do Senhor, de alguma maneira Deus estava pesando sobre aquela igreja. E havia muitos entre eles fracos e doentes. Entende-se isso num sentido espiritual. E muitos que dormem. Alguns parece que Deus havia ceifado a própria vida. Vamos lembrar que essa
figura de linguagem de dormir a respeito do crente é uma referência à morte dele, né? E o versículo 31 ele diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então notem que ele diz no versículo 28, examine-se, pois, cada um. Cada crente, cada membro da igreja deve examinar-se a si mesmo. E aqui no versículo 31, ele fala sobre as virtudes de fazer isso. Se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Não vai haver necessidade de que Deus pese a mão sobre nós. Que bom é quando nós mesmos nos julgamos. Ninguém precisa nos julgar. Amém? Quando Deus fala no nosso coração, e eu mesmo considero, reflito, examino a mim mesmo, e eu observo, Senhor, eu enxergo o quanto eu estou sendo infiel, indigno nisso ou naquilo. Me ajuda, Senhor, a consertar isso. E nós passamos a trabalhar aquilo. Algumas coisas levam tempo na vida para ser plenamente recuperadas, restauradas. Outras nós podemos agir imediatamente. O que Deus quer ver em nós é que realmente nós reflitamos a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser um espelho para nós. O nosso espelho não é o nosso colega de escola, de trabalho. O nosso espelho não é o irmão mais fraco e nem o irmão mais forte. O nosso espelho é a palavra de Deus. A gente tem que se mirar nela. O que ela diz que eu devo ser e eu não estou sendo. Então, nós temos recursos maravilhosos da parte de Deus. Nós temos a misericórdia de Deus para nos perdoar. Amém? Nós temos a graça de Deus para nos dar força para reagir e para transformar naquele cenário. A igreja de Corinto não poderia se acomodar e dizer para Paulo, Paulo, entenda, o que acontece com a gente é uma questão cultural, Paulo. Nós sempre fizemos as coisas assim, e então é natural, Deus vai entender que a gente continue fazendo. Muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer como os coríntios, né, poderiam ter agido. Eu espero que realmente eles não tenham feito assim. Mas muitas vezes nós alegamos para Deus, né? Olha, sempre tem sido assim. Talvez eu não veja o grande mal. Eu vou vivendo assim. Mas não pode ser. Não pode ser. O crente, ele precisa refletir, examinar a si mesmo e deixar seus maus planos, suas más ideias, suas más atitudes. Ele precisa ser corrigido pelo Senhor. A palavra de Deus fala com a gente e a gente mesmo se julga. Esse é o ideal. Não precisa o pastor me julgar, não precisa o outro irmão me julgar. E Deus nos livre de que Ele mesmo tenha que nos julgar. Porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, não é só para hoje, mas esse ensino da palavra de Deus é eficaz. Jesus ensinou, Paulo reforçou.
a necessidade dele. Que nós examinemos sempre nossa vida, que nós nos julguemos a nós mesmos, que a gente faça o porventura sou eu. Por mais absurdo que possa parecer, eu tenho que fazer o porventura sou eu. Ou seja, eu tenho que me questionar. Não nos acomodarmos nunca aquilo que sempre tem sido assim. É uma questão cultural. Ou eu sou assim mesmo. Não. Se eu sou assim e isso é ruim, a palavra de Deus tem o poder não só de salvar, mas tem o poder de transformar. É importante que ela transforme nossa cultura, nosso modo de ser, nosso temperamento ser moldado pelo Espírito Santo, nossa vida ser direcionada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Que dessa forma Deus nos abençoe e faça cada membro dessa nossa igreja sempre se examinar e se julgar com rigor, com severidade da palavra de Deus. O juízo que deve ser exercido por nós mesmos sobre nós não é aquele julgamento negligente do mundo. Não é o julgamento do nosso próprio parecer ou de outra pessoa, mas aquele juízo conforme a santa justiça da palavra de Deus. É importante que a gente esteja atento aos estudos, às pregações, que a gente leia a Bíblia sempre no anseio de que Deus fale conosco, para que a gente se examine diariamente, não só no dia da ceia, mas que quando chega o dia da ceia, a gente possa fazer aquela reflexão final e poder dizer: Senhor, te dou graças porque o Senhor tem me dado condições de participar. E que eu possa participar com alegria. Que possamos participar de maneira digna, solene, carregando sempre o nosso devido temor a Deus. Vamos orar? Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé.